Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Gente, eu estava super ansiosa para poder conversar com vocês sobre o tema aqui desse vídeo que vocês viram no título, que é uma resenha de um livro assim, de tirar o fôlego e que eu tenho muitas coisas para falar com vocês. Que é O Casal que Mora ao Lado, da Shari Lapena, ou Sherry Lapena, enfim. Gente, possivelmente vocês já viram por aí muitas resenhas e posts em blog, no Insta, em tudo quanto é lugar, sobre esse livro aqui, esse thriller que está como best-seller em todos os lugares e tá assim, sendo muito vendido mesmo. E as pessoas estão comentando, algumas gostam, outras não, enfim. E esse livro, ele me encantou pela sinopse dele. E eu acho que a maioria das pessoas se encantaram também pela sinopse. E algumas tiveram uma experiência boa e outras acharam que não tanto. Mas eu vou dar a minha opinião pra vocês, porque assim, eu não poderia deixar de vir aqui falar sobre esse livro, porque eu particularmente gostei. Bom, gente, então a história vai nos contar sobre um casal. Eles são um casal relativamente jovens, tá? O Marco e a Anne. E eles acabaram de ter uma filhinha, a filhinha delas que tá com 6 meses, a Cora. E eles moram num bairro onde as casas são tipo geminadas, sabe? É uma parede junto com a outra, né, do vizinho, enfim. E logo no início, o Marco e a Anne são convidados para um jantar na casa ao lado, onde moram Cynthia e Graham. E eles são um casal, acho que praticamente da mesma idade, só que eles não têm filhos e a Cynthia não suporta crianças. Então ela pede que eles não levem Cora, porque ela ia atrapalhar o jantar, enfim. Bom, Anne e Marco resolvem então contratar uma babá para ficar com Cora, né? Durante esse período do jantar. Porém, assim, tipo, uma horinha antes do jantar, a babá fala que não pode ir, que teve um imprevisto, e aí eles têm que decidir o que vão fazer. Marco insiste para Anne para deixar a garota em casa, a menininha em casa, e eles iriam levar a babá eletrônica, estariam na casa ao lado, dá até para ouvir algumas coisas ali pela parede, porque é uma parede fina, e com a babá eletrônica eles iriam, né, de meia em meia hora olhar ela e ficariam ali ouvindo sons e tal. Bom, eles têm uma briga sobre isso, porque a Anne não quer ir, mas o Marco fala que isso ia ser bom para ela, porque ela está com depressão pós-parto, enfim, ele insiste, e a Anne aceita deixar a menina então sozinha em casa dormindo, e eles começaram a revezar de meia em meia hora para encontrar, né, a menininha, ver se ela tá bem. A Anne tinha que amamentar, enfim. A Anne, logo no início, a gente percebe que ela não tá feliz, ela não tá contente com aquela situação, mas ela aceitou, acho que meio que pra fazer o gosto do marido e pra, sei lá, tentar mostrar que ela pode ser uma pessoa normal, que ela pode ser uma mulher ainda que tinha a vida dela, apesar dela estar cansada, estressada, ela tá assim no limite dela e ela realmente está com depressão pós-parto, ela faz tratamento pra isso. Só que assim, ela achou que também seria bom pra ela e tal, mas ela fica com aquele pensamento de que ela não deveria ter feito aquilo. Toda vez que ela vai lá, ela se sente mal, ela chora, enfim, mas ela volta pro jantar. Bom, eles chegam em casa mais ou menos 1h, próximo a 1h, 1h30 da manhã. E a última vez que eles foram checar a menina foi à 00:30. Foi quando o Marco foi lá dar uma última olhada. Ou seja, a Anne deveria ver a menina depois da 1h da manhã. Só que como ela queria muito ir embora, ela ficou enchendo o saco do Marco e eles acabam chegando em casa próximo aí da 1h, ou um pouco mais de 1h. Eis que eles chegam assim na entrada da casa e a porta está entreaberta. Nessa hora o coração já vai, né? Já tá aquele negócio, aquele pânico. A Anne olha e fala, não, gente, eu deixei essa porta trancada, eu tenho certeza absoluta que ela estava trancada. E aí eles entram na casa, vão pro quarto da menina e ela sumiu. A menininha de 6 meses sumiu do berço, desapareceu. Anne já fica desesperada, já quer ligar pra polícia. Marco começa a ficar num desespero tão grande que ele começa a procurar em todos os lugares da casa, mesmo sabendo que a menininha não poderia ter saído do berço, né? Ela não anda. E aí eles acabam tendo assim uma pequena briga ali, mas eles ligam pra polícia, a polícia vai lá e aí a casa deles do nada se torna aí uma cena de um crime, né? Que eles não sabem o que aconteceu com a garota. Bom, gente, essa é a história, a premissa do livro. E é difícil falar sobre ele sem dar algum spoiler, mas eu não vou dar nenhum spoiler pra vocês, tá, gente? Só que é assim, meio complicado falar um pouco mais sobre a história. É basicamente isso. Então agora a gente vai ter aí um detetive envolvido, o Rabash, e ele vai tentar descobrir aí o que aconteceu e onde está Cora. Quem levou, o que fez, qual era o objetivo. Enfim, os pais da Anne, eles também aparecem logo no início da história, né? Eles são assim... a família que aparece, o restante, ninguém da família do Marco aparece, só mesmo os pais da Anne, e eles são extremamente ricos, questão de milhões de dólares. E essa fortuna vem da mãe da Anne, e o pai é
um padrasto, né, e pai, enfim. E a Alice e o Richard, que são, né, os pais, eles também ficam ali para tentar entender, eles até surgem uma possibilidade de que os sequestradores podem querer um valor, né, pro resgate da menina, enfim. Então eles começam aí a pensar e querer juntar o quebra-cabeça. Bom, gente, como vocês podem ver, esse livro aqui ele é bem fininho e ele, sim, deixa a leitura muito rápida pelo fato de que você quer saber o que aconteceu com a Cora. Os acontecimentos, assim, são bem, sabe, como posso dizer, bem dinâmicos. Sempre tá acontecendo alguma coisa nova, sempre tem uma pista nova. Então, ele é muito rápido, você lê muito rápido. Eu li ele em poucos dias, assim, foi bem rapidinho. Mas ele te prende pelo principal fato de que você quer saber o que aconteceu com a menina. E você só vai descobrir, né, bem pro final do livro. Porém, ele começa, assim, um livro muito rápido, como eu disse pra vocês. Porém, no meio, assim, passando um pouco da metade, ele dá uma desacelerada. E aí tem algumas páginas que você fica, tipo, meio que lendo, assim, tipo... Tá, mas... E aí, vamos andar na investigação, né, gente? Quero saber. Então ele dá uma parada... Tem um ponto do livro também que o Habashi, ele meio que some da história. Aí eu fiquei tipo, cara, mas cadê o investigador? Porque tem alguns, não é ponto de vista, ele é narrado em terceira pessoa, só que tem alguns pontos, alguns trechos que são focados na Anne, alguns trechos no Marco, alguns trechos no Habashi, enfim. E o Habashi, ele some, acaba de aparecer os trechos dele. Isso é um ponto que eu achei um pouco, assim, estranho, porque ele é o investigador, ou seja, ele era pra ser uma pessoa principal na história, mas ele acaba se tornando coadjuvante mais depois, assim, do meio pro final, sabe? Então, esse é um pontinho, assim, que eu acho que meio que me incomodou. Essa desacelerada e esse sumiço do investigador. Daí ele volta a aparecer no final, quando já tá tudo praticamente pronto. Só falta ele descobrir, entendeu? Mas, basicamente, é um livro que eu gostei muito. Ele é um suspense, assim, que prende você porque você quer saber. Você quer saber, entendeu? Não adianta, eu tô falando aqui agora pra vocês e vocês querem saber o que aconteceu com a menina, sabe? Tipo, a curiosidade fala mais alto. Então a gente quer saber. E como ele é bem rápido na maior parte do tempo, na maior parte do livro aqui, então ok, né? Bom, sobre os personagens, a gente assim não fica conhecendo eles muito a fundo. Eu acho que a gente só conhece mais a fundo assim da Anne. Então tem alguns pontos importantes aí que a autora jogou e que talvez ela tenha trabalhado menos do que ela deveria, mas basicamente a gente conhece bem superficial os personagens, mas mesmo sendo superficial eu consegui assim querer me preocupar com alguns personagens, sabe? Alguns eu ficava com muita raiva e outros que talvez eu deveria estar com raiva, eu não tinha raiva e eu realmente não me identificava, mas me conectava com esse personagem e eu torcia por ele, eu queria o bem dele, e enfim. Então, se um dia vocês forem ler o livro, vocês querem saber quais são esses personagens, me contem aqui embaixo ou deixa no Insta, enfim, pra gente conversar. Mas às vezes eu pensava que tipo, não tava fazendo sentido nenhum que eu tava falando, mas eu não sei, eu consegui me importar com aqueles personagens, mesmo sendo uma coisa superficial, mesmo a gente não conhecendo ao fundo eles. Então, mesmo assim, eu consegui me conectar e me importar com os personagens, sabe? Independente de ser superficial ou não, eu me importava, eu me senti muito dentro da história, então querendo saber, e assim, eu gostei de como a autora propôs tudo, os cenários e qual era o contexto que a gente estava envolvido assim na história. Apesar de não ser um livro de mistério, de investigação, que a gente faça teorias, você faz teorias no começo do livro, depois ele joga muitas coisas pra você. Então eu vi que muitas pessoas não gostaram disso, mas eu gosto, porque eu queria saber e eu me identifiquei, eu gostei dos personagens, então, sei lá, eu entrei na história. Então pra mim, assim, foi ok, eu gostei da premissa, eu gostei de tudo. Mas é um ponto realmente, se você gosta daquela questão de ser um Sherlock Holmes do livro, não vai ser bem assim. Você começa a fazer teorias no começo, aí suas teorias muitas vezes não são aquilo que você achava que era, ou seja, suas teorias são não era aquilo, e depois ele começa a falar pra você, tipo, pá, entendeu? Que aí que a gente já tá meio no meio do livro até o final, daí ele vai jogando na sua cara, entendeu? Vai dando tapas. Mas eu gostei bastante. Então, gente, como esse aqui é um livro, né, que já está bastante comentado e todo mundo tá lendo, me conte aqui embaixo se você leu, se você tem vontade de ler, e se você leu, deixa aqui a sua opinião também, coloca, né, se vai ter algum spoiler, você dá um alerta, assim, mas coloca aqui embaixo que eu adoro conversar com vocês, e eu vou querer conversar sobre esse livro aqui, porque no final eu ainda estou, tipo, o que tá pegando aqui? Então eu fiquei procurando ontem, inclusive, algumas resenhas pra ver o que o pessoal falava do final, mas eu não achei. Então se você leu, se você vai ler,
né, depois, vem aqui conversar comigo sobre o final, porque eu ainda estou, tipo... Vamos trocar uma ideia, gente, sério. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa resenha. Se você gostou, dê um joinha aqui que ajuda muito. E se inscreve no canal para não perder os nossos vídeos, que tá tendo bastante coisa legal aqui pra vocês, ok? Um beijo e até a próxima!